Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para iniciar a nossa terceira unidade, tá certo? E o conteúdo da nossa terceira unidade corresponde a ela, a litosfera, tá certo? Litosfera, que significa aí, né? Lito, sólido, né? Esfera, rocha, rochoso, e esfera, camada, né? Ou seja, camada sólida ou rochosa da Terra, tá certo? Nesse sentido, estudaremos aí as rochas e os minerais. Professora, eu sempre pensei que era uma coisa só. Não. Nessa aula vamos aprender a diferenciar uma rocha de um mineral. Mas para entender como isso tudo funciona, temos que estar ligadinho naquele assunto que já foi falado várias vezes para vocês. É ele mesmo, deriva continental. Porque veja, litosfera corresponde aí à camada sólida, rochosa da Terra, tá certo? Logo, compreende aos continentes, aos blocos continentais, tá bom? Que vai ter aí a sua formação há milhões de anos atrás. A Terra tem cerca de 4,5 milhões de anos, tá certo? E que foi sofrendo aí alterações ao longo do tempo, tá? Uma dessas alterações, elas advém, né, do interior da Terra, das placas tectônicas, que vai provocando aí a separação continental, né, a separação das placas dos blocos continentais, ou seja, separação, né, dos continentes até a forma que ele tem hoje, tá certo? Então aqui eu tenho uma imagem trazendo aí para vocês, eu tentando retratar os perfis, a Terra como um quebra-cabeça, como um verdadeiro encaixe, tá certo? Então não tem como não falar de litosfera e deixar de relembrar esse assunto que foi tão falado, tá? Porque aí a litosfera, ela vai estudar o solo, né, a rocha que nós pisamos e que vai compor quem? Os continentes, o lugar onde moramos, tá certo? Nesse sentido, a litosfera, ela corresponde a uma camada sólida da Terra. Professor, é um núcleo? Não, tá certo? O núcleo, assim como a crosta terrestre, são sólidos. Existe uma única diferença, que o núcleo está formado no interior da Terra. Já a crosta é a parte mais superficial. Ela é como se fosse uma casca bem fininha, tá? Professora, eu não tô vendo aqui o nome litosfera, porque a crosta terrestre, ela também é chamada de litosfera, tá certo? Camada rochosa da Terra, onde estão as rochas, ou seja, os continentes e os oceanos, tá? Então, sempre que vocês ouvirem a palavra crosta, corresponde aí, tá, a litosfera. Litosfera e crosta têm o mesmo sentido, é a mesma coisa, tá bom? Nesse sentido, ela é como se fosse uma casquinha, e a gente trouxe aqui o abacate para mostrar essa fineza, né? Porque a casca do abacate, ela é bem fina, a espessura aí muito delicada, tá certo? Então a crosta da Terra, ela é assim, fina, delicada em relação a todo o nosso planeta, tá bom? Aqui eu vou ter o caroço como sendo o núcleo, a polpa como sendo a manta e a casca sendo ela a crosta terrestre, ou também chamada de litosfera, tá certo? Conhecida como a casca da Terra por ser bem fininha. Bom, nessa lógica, chegamos a uma conclusão que é o seguinte: a Terra, ela é dividida por camadas, tá? Professora, camada, como assim exato? Por partes. Digamos que as camadas sejam as partes que compõem o nosso planeta, o planeta Terra. E o nosso planeta, ele é composto, olha, por uma camada de gás, ou seja, a atmosfera, uma camada de água,
né? Composta aí por mares, oceanos, rios, lagos, águas subterrâneas, né? Chamada de hidrosfera. Hidro significa água, né? A litosfera, que corresponde aí à camada rochosa da Terra. Observem aqui, né? Olha aqui, olha o solo, a areia, compondo aqui as rochas, tá bom? Litosfera é o chão onde nós pisamos. Nós pisamos na litosfera, certo? Nas rochas. Beleza? E também tem a biosfera, que é uma outra camada da Terra, só que essa vai estudar especialmente os seres vivos, vegetais e animais, como nós, seres humanos, tá bom? Professora, a biosfera, ela tá aqui no círculo exato, porque a atmosfera estuda só o ar, a hidrosfera estuda só o mar, a litosfera estuda só as rochas e os solos, mas a biosfera, tá certo, vai estudar os seres vivos, mais a interferência que o ar, a água e a terra faz sobre ele, tá bom? Litosfera, professor, o que seria de fato? Eu trouxe aqui um conceito para vocês, tá? A litosfera corresponde aí à camada sólida da Terra, né, que vai compor a superfície, beleza? Trata-se da mais fina das camadas. Lembra que eu disse no slide anterior? Do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo. Nela estão contidas as rochas e os minerais, tá certo? Estão contidos aqui na litosfera, tá? A litosfera é formada por rochas, minerais e solos. Acrescentem os solos lá no finalzinho, tá? Dando aqui continuidade, vamos conceituar rocha. Mas já foi tão falado, o que seria rocha? Rocha corresponde aí a um conjunto, né? São materiais sólidos que formam a superfície da Terra. Na verdade, né, rochas correspondem aí a um agregado sólido, tá? Que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Logo, eu posso entender que rochas é um agregado de minerais, tá? Professora, eu não entendi. Sempre que você pegar um pedacinho de um paralelepípedo, por exemplo, a gente consegue ver e identificar várias colorações nele. Cada coloraçãozinha daquela é um mineral. O paralelepípedo inteiro é uma rocha, tá certo? As rochas, elas formam os continentes e os fundos dos oceanos. Os continentes são os lugares onde nós pisamos, moramos, plantamos e temos toda a nossa vida, tá? Os oceanos também usufruímos bastante deles, mas já pararam para imaginar o que há abaixo dos oceanos? Rocha. E uma rocha impermeável, tá certo? Rocha cristalina, impermeável, que faz com que a água do mar não seja sugada para o interior da terra, tá? Porque o solo, que é essa parte mais arenosa, mais soltinha, onde a gente planta os nossos alimentos, tá certo? O solo tem a capacidade de infiltração, que significa, tá certo? Puxar, sugar a água para o interior da terra e alimentar os chamados lençóis freáticos ou águas subterrâneas. Mas com o mar isso não acontece. O mar, ele nunca seca. Tem um movimento das marés, que é algo normal, tá certo? Que está relacionado ao movimento de rotação, mas o mar, ele nunca seca, ele sempre está ali, tá? Isso porque embaixo dele existem rochas cristalinas que são impermeáveis, tá? Ela não permite que a água vaze, tá certo? Deu para entender? Se ligaram aí na explicação? Agora vamos entender, tá certo? A diferença entre rochas e minerais. Rocha é um conjunto de minerais, tá certo? Mineral é um grãozinho que vai compor aquela rocha. Para a rocha ser formada, ela precisa de milhares, milhões, trilhões de minerais,
tá? Já o mineral só precisa dele mesmo, beleza? Aqui eu tenho dois tipos de rocha. Eu tenho o calcário, que vai ser formado aí por um mineral chamado calcite, tá? Mas existem vários outros grãos de arenito, que forma areia, de argila, né? Que vai formar aquela coloração de barro e tal. E também tem uma rocha aqui um pouco mais rígida. Essa rocha de cima, o calcário, ao pegar um pedaço dela e jogar ao chão, ela se espatifa todinha, ela se quebra todinha. Já a de baixo, que é o granito, é a ideia do paralelepípedo que eu disse a vocês, tá? Essa imagem ela não tá uma imagem tão eficiente, mas dá para perceber que há cores diferentes nesse granito, certo? Que cores seriam essas? É uma cor branquinha, é uma cor meio amarronzada, é o preto, tá? Percebam que o paralelepípedo tem muitos pontinhos pretos. Esses minerais que formam o paralelepípedo, né, que formam o granito, tá? São o quartzo, que vai ser branquinho e às vezes transparente, tá? Parecendo uma pedra de cristal. Tanto aqui é chamado de cristal mesmo, tá certo? O feldspato, que vai dar uma coloração meio marrom, meio bege, e a mica, tá? Que vai dar essa coloração pretinha e tal, certo? Então, uma rocha é formada por como o calcário, ou vários minerais, como o granito, tá certo? Então, rocha não pode ser o quartzo ele é um mineral. Já o granito, né, o paralelepípedo, ele é uma rocha que vai estar contida nele 3 minerais, o quartzo, o feldspato e a mica, tá certo? Conseguiram entender a diferença? Logo, minerais são constituintes aí das rochas. Os minerais vai ser um grão aí separado, tá certo? Formado ao longo de milhões de anos devido à pressão, à temperatura, à localização onde ele está, tá bom? E vai formar as rochas, beleza? Dando continuidade, vão existir alguns tipos de rocha. Rochas magmáticas, tá? Ou também chamadas de cristalinas. Essas rochas são extremamente rígidas, extremamente sólidas, ao ponto de você pegar um pedaço dessa rocha, jogar ao chão, na parede, fazer qualquer coisa e ela não se quebrar, tá certo? Porque ela é muito rígida, ela é muito sólida, é a rocha magmática ou cristalina. Como o próprio nome está dizendo, magmática, ela é originada, tá certo? Do magma, beleza? Então ela estava lá no interior da Terra e ela saiu através de um cone vulcânico, por exemplo. Olha aqui a presença do vulcão. Quando ela sai, tá? Ela tá lá no interior da Terra. Isso aqui é material vulcânico, tá vendo? Isso é material magmático, tá? Quando ela sai assim líquida e é expelida pelo vulcão, tá? Quando ela se resfriar, ela vai formar uma outra rocha chamada de basáltica. A rocha basáltica, ela é pretinha, tá? E ela foi expulsa do interior da Terra. E quando ela se solidificou, quando ela esfriou, ela ficou assim pretinha. Por quê, professor? Essa rocha aqui pretinha, o basalto, é diferente aqui do granito, por exemplo, tá? É muito simples, porque o granito ele teve tempo para se transformar. É uma rocha magmática também, só que teve tempo para se transformar. Já o basalto não. Houve um movimento das placas tectônicas, houve a rachadura, o magma saiu por aquela fenda, por aquela rachadura, né? E foi visto por nós, seres humanos, através aí dos vulcões. Beleza? Então, quando isso acontece, forma uma rocha chamada de rocha vulcânica ou, né, rocha extrusiva. Por que extrusiva, professora? Porque ela foi expulsa do interior da Terra. Ela é extrusiva, ela saiu, tá? Ela foi expulsa do interior da Terra. Então, ela teve que se resfriar rapidamente. Os minerais são bem pequenos, não teve tempo de formar e eles são pretos, tá certo? Porque não tiveram tempo nenhum de formar. Ela simplesmente foi expulsa assim, né, da Terra. Já o granito não. Eu vou usar essa imagem aqui para
explicar um pouco melhor. Observem que o granito, ele tem várias colorações. Tem o preto, né, que é a mica, tá? Mica preta. Tem um branquinho que é o quartzo, e essa pedra aqui, ela tem um pouco mais de feldspatos, que é essa coloração aqui, meio amarronzada, meio bege e tal. Professora, como é que o granito ele é formado? Vejam só. Quando as placas tectônicas se chocam e provocam o vulcão, a rocha, aquele material vulcânico que sai, forma o basalto, tá? Extrusiva, formou do lado de fora. Mas às vezes as placas tectônicas formam rachaduras no interior da Terra, que não é obrigatoriamente necessário formar vulcão. Então o magma fica sendo depositado aqui, olha, na crosta terrestre, tá? Na litosfera. Quando ele fica sendo depositado aqui, tá bom? Ele vai formar um outro tipo de rocha, chamada de rocha intrusiva, ou seja, ocorre dentro do interior da Terra. Logo, ela vai ter tempão enorme para se resfriar, tá certo? Os minerais vão começar a se formar, serão maiores, serão coloridos, tá? Então, quando ela se forma dentro do interior, dentro da litosfera, tá bom? Ela é chamada de intrusiva. Quando ela se forma, né, fora da superfície, né? Ela foi expulsa, ela está fora aqui da litosfera, ela é chamada de extrusiva. Um exemplo, o basalto. O basalto é uma rocha vulcânica, tá certo? Já o granito vai ser uma rocha magmática cristalina, tá? Essa daqui é magmática extrusiva, essa daqui é magmática, né, cristalina, intrusiva. Professora, por que você não chama ela de cristalina? Por conta dos cristais de minerais. Observem aqui, eu consigo ver claramente, né, a composição dos minerais que estão contidos nessa rocha, tá bom? Por isso o nome cristalino. Agora vamos entender um outro tipo de rocha. São as rochas sedimentares, tá bom? Professora, as rochas sedimentares, elas são o quê? Geralmente a gente não pega, né, a areia e ela é o que? Granular, né? A gente pega o barro, ele passa por entre as mãos da gente, ou se a gente pegar um pedacinho de rocha sedimentar e sacudir ao chão, ela vai se espatifar todinha, tá certo? Então a rocha sedimentar, ela é uma rocha granular, tá certo? Ela é formada aqui, olha, ela tem uma composição diferenciada, ela parece uma areinha, tá vendo? Por mais compactada que ela esteja, ou seja, se pessoas passarem pelo mesmo canto várias vezes, vai deixar aquela terra bem durinha, tá? Isso se chama compactação, mas não vai mudar aí a rocha, ela vai continuar sendo, né, sedimentar. Ela é formada aí, ó, por areia. É muito comum a gente encontrar essas areias nos desertos, nas beiras, né, dos mares e tal, formando as praias, tá certo? O arenito, que vai ser bem granular, e esse aqui é mais facilzinho a gente encontrar, né, pertinho da praia e tal. A argila, observem aqui que eu tenho várias colorações, né, de argila. Eu tenho uma argila mais escurinha, levando para o marrom, mais vermelhinha, mais branquinha. Isso significa que com o passar do tempo, essa argila foi sendo depositada aqui, tá certo? Como se fosse uma camada de bolo. Primeiro faz a primeira camada, depois a segunda. Professora, e quem é que faz essas camadas? A própria natureza, que retira de um canto e coloca em outro, formando como se fosse um verdadeiro bolo em camadas, tá certo? O arenito acontece isso sim, com a areia acontece isso sim. Essa é uma característica das rochas sedimentares, tá? E o calcário, tá? Aqui vai formar o que? Vai formar, por exemplo, cimento, vai formar, por exemplo, gesso. Não, o gesso é a gepsita, tá? Mas vai formar principalmente o cimento, a argamassa, esse tipo de material que nós usamos. Então, assim, nós usamos absolutamente tudo que está disponível no nosso planeta, tá certo? Rochas sedimentares, elas também são
ideais para guardar vestígios, tá certo? Elas são fundamentais, principalmente a rocha calcária, tá? Ela guarda os vegetais e animais e deixa eles meio que intactos, tá certo? Em seu formato e preservando o que? O seu esqueleto, tá certo? Então veja, eu posso ter fósseis de plantas e posso ter fósseis de animais. E só quem guarda isso daí, tá certo? Esses vestígios do passado são as rochas sedimentares, tá bom? Beleza? Dando continuidade, vamos chegando aí ao fim, né? Porque já vimos as rochas magmáticas e cristalinas, vimos a rocha sedimentar e agora chegaremos nas rochas metamórficas. Professor, o que seria uma rocha metamórfica? A palavra metamórfico significa sofrer mudança, sofrer alteração, tá bom? O calcário, eu tenho aqui o calcário como sendo aí uma rocha sedimentar, tem um agregado de minerais que com o passar de muitos anos no interior da terra, ela irá se transformar no mármore, aquele mesmo usado que a gente compra as mesas e tal, muito utilizado, tá, pelos seres humanos. Então as rochas, elas sofrem mudanças ao longo do tempo, e quando elas sofrem essas mudanças, elas são chamadas de metamórficas, quando elas se transformam de uma rocha para outra rocha, tá certo? Nós vamos ter aqui, por exemplo, a presença do mármore, né? Mármore que vai ser aí uma outra rocha, tá? Que vai sofrer aí metamorfose, e o xisto, tá? Aqui nós temos um exemplo de paisagens graníticas. Essa paisagem é a paisagem do Pão de Açúcar, né, no Rio de Janeiro, e essa rocha aqui, olha, ela é uma rocha granítica, também chamada de quê? Magmática, tá? Ou cristalina. Professora, por que cristalina? Porque isso aqui não foi material vulcânico, não, tá bom? Isso aqui tem cristais. Se você chegar pertinho dessa rocha, você vai perceber a presença de várias coloraçõezinhas, dando a ideia de cristalina, de cristais, tá bom? Também vão ter aí, né, paisagens basálticas, tá? Formadas aí pela composição de vulcão, né? Isso foram vulcões no passado, derramou material aí vulcânico, formando as rochas basálticas. É muito comum a gente ver elas nessas coloraçõezinhas aqui, ó. Muito comum essa presença da coloração preta por conta da presença do basalto, tá bom? Temos também as paisagens aí sedimentares. Lembram das cores que eu falei para vocês? Olha, linha aqui laranja, um pouco mais clarinha, sedimentar. Isso aqui, se você pegar um pedacinho dessa rocha, ela se desmancha todinha, tá? Isso aqui são vossorocas. Essa formação aqui feita pela chuva, tá? Isso aqui foi formado pela chuva. Além de vossorocas, são falésias, porque está pertinho do mar, mas percebam que o mar não toca mais essa região aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma falésia que vai ser muito conhecida, né? Aqui vai ter a presença de vossorocas e a falésia, porque está pertinho do mar, de Morro Branco, lá no Ceará, um dos lugares mais visitados, tá certo? Belíssimos, belíssimos, belíssimos. Quem tiver oportunidade, visite o Ceará. O Ceará tem paisagens lindíssimas, tá? Aqui eu tenho para vocês uma paisagem calcária, né, de rocha calcária. Geralmente as empresas de cimento, né, como Poti e outras empresas, a Nassau e tal, se instalam próximos a esses locais de extração de rocha calcária, porque a rocha calcária, ela é a base para fazer o cimento, a argamassa e outras coisas, tá? Recursos minerais, né? Os minerais, eles também são usados separadamente, tá?
dentro da sedimentar nós temos a areia, que vocês sabem que faz o vidro, não é? Da areia se faz o vidro porque tem cristais de quartzo presente neles. Aí é possível fazer a questão do vidro e tal. Tem a argila, que é um único mineral, também compondo aí a rocha sedimentar. Tanto a areia como a argila compõem aí as rochas sedimentares, tá bom? Nós temos a presença do calcário, como eu disse a vocês, faz cimento, tá certo? Do basalto, muito utilizado aí para a construção de calçadões, né? De paredes, de fortes e tal, e até mesmo as pessoas usam para arte, né, para escultura, para pinturas em alto relevo e etc, tá? Nós temos aqui os xistos, eles são de fato retirados assim da natureza, são postos assim nos pisos e tal, tá bom? A presença do mármore, que é uma rocha que metamórfica, sofreu metamorfose, tá certo? Também tem a presença do granito puro, que vai ser aí uma rocha cristalina, porque vai conter vários cristais minerais, tá certo? Então nossa aula, ela chega ao fim, tá certo? Sexto ano para vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!